Olá, tão bom estar aqui de novo. É sempre uma alegria começar um estudo em grupo. Seria maravilhoso se estivéssemos face a face, sentindo aqueles abraços que gostamos tanto, mas ainda não dá. As coisas vão se acerenar, a ciência está aí se ocupando de colaborar com essa vacina que um dia virá. E por hora nos resta ter muita fé, ter muito, muito carinho por essa fase que a gente está vivendo tão difícil, porque sem dúvida ela é uma fase de muito aprendizado para todo mundo, né? Eu acho que nenhum de nós vai sair desse momento vazio. Todo mundo vai se preencher de alguma maneira. E é isso. Sintam-se todos abraçados, sintam-se todos acarinhados, porque é isso que eu gosto de fazer e o que eu queria fazer com todo mundo. É muito bom que possamos, mais uma quinta-feira, ao longo de todos esses meses, através da boa vontade da Luciane, que vem se empenhando para que nós não deixemos esse momento acabar. Então, obrigada, Lu, e a todo mundo que participa disso. Muito obrigada ao Gabriel, ao Ricardo e a todo mundo que de alguma maneira, junto em pensamento, formata esse grupo e permite que essa tarefa não deixe de acontecer. Então, eu sou muito agradecida, tenho muita gratidão a Deus e a todos vocês que juntos estão colaborando para esse momento ficar mais leve. O assunto que foi selecionado hoje, ele vai nos conduzir ao pensamento. O título da palestra, na verdade, é Pensamos, Logo Somos. Porque a frase famosa, penso, logo existo, ela é o fundamento. E então, se nós pensamos, nós somos. Porque a definição de espírito, lá no Livro dos Espíritos, ela nos diz que somos os seres inteligentes da criação, que somos os seres pensantes da criação. Fato este que nos torna os seres diferentes dos outros que formam a natureza. Então, dentro dos seres vivos, nós somos aqueles seres que pensam. Essa é a definição de espírito, seres inteligentes da criação. A palavra pensamento, ela vem do latim e ela significa pesar, ela significa medir, ela significa avaliar, comparar. Essa é a etiologia da palavra pensamento. E por isso nos tornamos diferentes dos nossos irmãos ainda animais que não raciocinam, que não pensam. Essa simples mudança na construção fisiológica nossa, essa simples transformação de nos fazer pensar, nos torna poderosos. Porque o nosso pensamento é sem dúvida a nossa maior força. Nós ainda encarnados não temos a real noção do que nos cabe e do que nos permite o pensamento. O verbo, a palavra, a manifestação do nosso pensamento através do som das nossas palavras, ou seja, concretizar aquilo que pensamos através do ato de falar, ainda nos é de extrema importância. Grandemente valioso o ato do falar. E isso é lícito. Estamos no corpo físico, estamos dividindo a nossa vida com outros irmãos como nós. Então, o nosso foco e a valorização da palavra
ainda é muito grande. Eu, agora nessa última semana, peguei Nosso Lar para ler. Nosso Lar foi o primeiro livro espírita que eu li aos 17 anos. Agora tem 51, então tem um tempinho que eu li Nosso Lar. Já li ao longo desse tempo algumas vezes e é brilhante aquela obra. Porque em cada momento da nossa vida em que nós nos deparamos com as informações do André Luiz, elas também soam de forma diferente para todos nós. E em determinados pontos do livro, as informações que são dadas a ele são muito pertinentes àquilo que a gente quer saber agora também, nesse momento. E numa das partes é falado sobre a palavra. E ele pergunta por que ainda em nosso lar existem coisas tão semelhantes à nossa vida material. E a resposta dos espíritos que o guiam é muito linda, é de muito cuidado com nós ainda, que vamos desencarnar, já desencarnamos algumas vezes e voltaremos a desencarnar. E a resposta é muito linda, é muito tranquila, de que nós ainda precisamos aprender muito. E que, de súbito, se chegássemos lá e de súbito fosse uma mudança grande, nós não conseguiríamos aprender o que devemos ainda aprender. Então, as coisas vêm paulatinamente, inclusive no mundo espiritual. Nosso lar é uma colônia muito próxima da Terra ainda, né? Nós todos desejamos e falamos, tomara que a gente desencarne e vá para nosso lar. Mas acima de nosso lar, se é que assim podemos dizer, além de nosso lar, existem mundos muito mais evoluídos. Então é um primeiro passo, claro que é, ser resgatado do umbral ou de qualquer zona trevosa e ser levado para aquele atendimento querido e fraterno é tudo que nós desejamos hoje, né? É onde a nossa consciência consegue ir. Mas nós somos seres divinos, nós somos fadados ao mundo divino, a mundos divinos. Nós somos fadados ao bem total. Nós somos fadados a pensar junto, em consonância com o Pai. Foi isso que Jesus nos ensinou. Então, essa é a nossa caminhada, de utilizar essa força divina que nos foi dada, que nos faz espíritos, que nos faz, por definição, seres inteligentes, termos como alvo o pensamento divino. Jesus, quando dizia, eu e o Pai somos um só, somos só um, era isso que ele queria dizer. Que ele já conseguia ter a integral consonância de pensamento com o Pai. Então, quando ele se recolhia para as suas preces, para o seu pensar, ele objetivava todo o foco naquilo que o Pai trazia para ele, naquilo que o Pai dava a ele como suporte através do pensamento. E o pensamento dele já tinha um patamar tão elevado, ele já tinha a real noção da força do pensar, que na verdade é pesar, medir, avaliar, comparar. Ele já tinha tanta condição de realizar isso junto ao Pai, que ele conseguia dar passos imensos em momentos de concentração. E daí, aquele ensinamento perfeito, orai e vigiai. O pensamento do orai e vigiai vem exatamente dessa grandiosidade. Recolham-se em prece, recolham-se a Deus. A nossa estabilidade, ela está aqui dentro, né? Nessa chama que o Pai nos deixou aqui e que nós, em grande parte da nossa vida, deixamos que ela seja tão fraquinha ainda e que quando deixamos essa chama crescer e se iluminar através da nossa ligação com o Pai, nós nos tornamos tão melhores. Então, quando Cristo nos diz, ora, se recolha, vigie-se, toma conta dos seus pensamentos. Olha que lição.
Nós perdemos, às vezes, tempos, horas, minutos, dias de nossas vidas, buscando em livros, buscando em lições grandiosas. Às vezes nos pegamos, poxa, será que vale a pena fazer algum curso, alguma faculdade, algum mestrado, doutorado, que possa me preencher, trazendo para mim alguma condição psicológica maior? Em tantas frases do Cristo, ou às vezes em poucas, temos tanto a aprender, temos tanto a focar e tocar o nosso barco adiante em cima desses ensinamentos. Quando plantamos nosso pensamento no bem, permitimos que esse pensamento frutifique e realizemos o bem, de fato, é o caminho. E em qualquer possibilidade de realização do bem, nós teremos como advogado, em algum momento da nossa vida, advogado de defesa, seja ele o bem material mínimo que façamos, seja ele o bem por intenção, seja ele o bem realizado com as nossas mãos. Em algum momento esse bem será nosso advogado de defesa. Em algum momento esse bem vai atenuar as nossas falhas. Mas, como nos ensinou Jesus, quando você ora e quando você vigia, você institui para você próprio, dentro de si, o verdadeiro bem, que é essa estabilidade interna de estar com o Pai. Você institui para si a felicidade, que é a consciência plena de que você está no caminho do pensamento divino. Então são frases que demandam a todos nós muito, muito a aprender. Inclusive, eu não sei se vocês podem ver, eu até tatuei. Eu tenho várias tatuagens, mas eu até tatuei orar e vigiar aqui. Eu pensei, gente, já de tantas frases que eu tenho na minha vida, essa daí vai ter que ser a que eu vou ler todos os dias. O ato de pensar é um ato novo sempre, né? Se eu disser para vocês agora assim, não pensem num passarinho cantando na janela de vocês agora. Todo mundo visualizou o passarinho? Todo mundo escutou o passarinho? Isso é para a gente entender o tamanho da força que é o pensamento. Ele consegue construir e plasmar imagens que tomam forma. Se eu disser para vocês agora, todos, nesse momento, não comam uma maçã vermelha. Todo mundo viu a maçã? Segurou a maçã, mordeu a maçã, sentiu o sabor da maçã. Olha como é forte pensar. Se nesse simples e singelo exemplo, onde a gente pôde concretizar o que é pensar, vamos ampliar e levar o nosso pensamento para a casa dos sentimentos. Porque são os sentimentos os formatadores, as formas dos nossos pensamentos. Então, se nesse pequeno exemplo nós conseguimos concretizar um passarinho cantando, nós vimos o passarinho, ouvimos o passarinho, damos cor ao passarinho, tamanho, forma. Nós vimos a maçã, seguramos a maçã, sentimos o cheiro dela, o sabor. Isso é porque eu falei, não façam. E todo mundo fez e todo mundo sentiu. Imaginemos o que fazemos com o nosso pensamento diariamente. Vamos então transportar o tamanho do que podemos construir pensando diariamente
seja para o bem, seja para o mal. O ato de pensar, ele é sempre um ato atualizado. Ele é um ato que faz com que o nosso tempo, o nosso espaço, ele se atualize frequentemente. Eu não sei quem daí segue o Instagram. Existe hoje no Netflix tá até famosa esse documentário que se chama O Dilema da Rede. Esse documentário foi feito, vale a pena assistir, quem puder assista. Esse documentário foi feito por vários personagens de grande poder da indústria das redes, todos eles com cargos de altíssima patente no Netflix, no Instagram, no Facebook, no Google. E eles foram muito corajosos, porque eles saíram das empresas e resolveram ir para o enfrentamento e mostrar para todos nós que o efeito manada criado pelas redes sociais, ele pode trazer um prejuízo muito grande, muito além do que a gente imagina. E, inclusive, eu já até falei numa das palestras que os grandes donos de tudo isso, o Mark Zuckerberg, não tem nada contra ninguém não, mas isso é fato, os proprietários do Google, eles não permitem que seus filhos tenham contato com qualquer acessório, seja um smartphone ou com o próprio computador ou tablets, até 15 anos. As babás, ao entrarem em suas mansões, elas são obrigadas a deixar seus aparelhos do lado de fora com seguranças e só podem recolher na hora de ir embora. E os filhos deles, eles são todos matriculados em escolas Waldorf, onde os professores, isso foi um relato de uma das professoras dessas escolas, lá no Vale do Silício, e ela diz que eles são completamente separados de tudo que diz respeito à rede. Por que isso tudo? Quando a gente assiste ao documentário, nós vamos entender que é criado, então, um sistema de condução de pensamento. Nossa, mas que loucura! Sim, é o que acontece. Na verdade, tem dois documentários excelentes. Um é esse, O Dilema das Redes, e o outro se chama Privacidade Hackeada. Os dois, principalmente agora que vem eleição, eu acho que tinha que ser obrigatório assistir a Privacidade Hackeada. Porque os dois nos mostram concretamente o que é feito com o nosso pensamento. Então, pensar é atualizar sistematicamente a todo tempo e no espaço todas as informações que recebemos e que vão diretamente de encontro ao nosso sentimento. Quem tem Instagram sabe que o movimento é um movimento, você vai levantando a tela do smartphone, vai levantando, e então as novidades acontecem. Quando nós queremos atualizar o Instagram, nós fazemos um movimento assim para baixo e com esse movimento vem novas publicações. Um dos integrantes desse documentário, um homem inteligentíssimo, ele explica que ele trabalhava exatamente na área das ideias e que foi descoberto porque são contratados neurologistas, fisiologistas, cientistas de toda espécie, e eles descobriram que esse movimento que nós fazemos para atualizar o Instagram, ele é um movimento que dá suporte ao nosso sistema cerebral de recompensa. Todos nós temos esse sistema de recompensa, é um sistema do sistema nervoso central, onde nós recebemos em troca alguma coisa quando fazemos algo que consideramos positivos. Por isso, essa recompensa. Então, quando você fala para uma criança, acaba logo esse dever, porque quando você acabar o dever, nós vamos fazer um lanche legal, nós vamos comer uma pizza. Então, a expectativa da recompensa faz com que ele adiante o dever. Isso é base para tudo na nossa vida. Isso é o que nos move, é o que nos ambiciona a querer mais coisas, né? Outras coisas, além do nosso equilíbrio, não, do nosso básico. Bom,
Esse movimento que ele estabelece, ele foi muito estudado. E ele, então, que desenvolve esse pequeno clique na tela para baixo que permite que o nosso cérebro queira sempre realizar esse movimento. Por que eles descobriram isso? Porque se o pensamento ele é um movimento atualizado a todo tempo, o nosso movimento físico precisa também ser atualizado a todo tempo. E por conta disso, nós nos tornamos reféns por copiarmos uma ação que já nos é fisiologicamente real, a gente implanta aquilo com a ponta dos nossos dedos, trazendo para o nosso cérebro uma recompensa, porque sabemos que virão novas informações. Esse sistema de pensamento, ele foi comparado da mesma forma por Emmanuel. Emmanuel diz no livro, deixa eu conferir o livro para não falar besteira. Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida, que foi psicografado pelo Chico através do Emmanuel, ele diz que aquele pensamento, que esse livro é uma cartilha para os reencarnantes. E ele diz lá assim, no prefácio: nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. E Einstein diz isso, que nós somos a soma das nossas escolhas. Nós somos a soma de tudo aquilo que pensamos, de tudo aquilo que sentimos, pensamos e realizamos. E ainda, Emmanuel faz uma comparação do pensamento com o mercado. O mercado é um lugar de intercâmbio de bens e capitais. E o pensamento, idem. É um intercâmbio de informações entre encarnados e desencarnados, em que a gente vai escolhendo onde transitar. Nós escolhemos aqui na Terra o mercado, seja ele do que for, que a nós nos assemelha mais, né? Cada um dentro do seu consumo próprio, assim como os nossos pensamentos. Porque pensamento é uma soma de quê? De ideias, de conceitos, de crenças, de intelectualidade, de sentimentos e emoções. E esses dois últimos, sentimentos e emoções, eles são são os dois que nos sintonizam com a realização do bem ou a realização do mal. É através daquilo que sentimos, é através das nossas emoções que adentraremos a um desses caminhos. Esses caminhos da positividade ou da negatividade. Os caminhos de realizar o bem ou de realizar o mal. É profundo. É bem profundo. Parece simples, ao colocarmos as palavras assim, teoricamente parece tão simples, mas a tarefa é pesada. Porque a questão 459 do Livro dos Espíritos, a pergunta é, de forma mais simples, qual o teor de influência que os espíritos têm sobre nós, sobre o nosso pensamento? E a resposta dos espíritos é que eles influem o nosso pensamento e os nossos atos de forma muito maior do que imaginamos. Então, se temos aí só ao redor do nosso planeta, para cada espírito encarnado, 4 desencarnados e mais um montão de irmãos nossos desencarnados em vários mundos, vamos então fazer uma conta básica para entendermos o tamanho da influência que recebemos, positiva ou negativa. E aí a resposta do Livro dos Espíritos continua. A influência é muito grande, a tal ponto que são eles que nos dirigem. Então, de verdade, é profundo. É um aprendizado muito profundo tomar conta do pensamento e entender de verdade em que ponto da nossa vida nós estamos
permitindo atualizar sistematicamente nosso pensamento em um mercado bom, do bem, positivo, ou em mercados negros. Para o espiritismo, o pensamento é nobre, né? É um elemento nobre, porque é exatamente ele que modela tudo. E na Gênese tem uma frase muito importante que diz assim, que o pensamento é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. E o pensamento e a vontade, eles são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Isso está lá na Gênese. Deixando claro para todos nós que para o espírito, né, pensar é fundamental. Porque quando nós chegarmos no mundo espiritual e não tivermos mais a máscara do corpo, o nosso pensamento vai ser desnudado. Então nós seremos só o pensamento. Mas hoje, no corpo, onde a gente nós conseguimos ainda burlar aquilo que pensamos através de olhares melhores, de ações controladas pelo corpo, nós não podemos esquecer que os nossos irmãos desencarnados, eles têm toda a condição de entender aquilo que pensamos. Ah, mas como? Eu não entendo isso. Simples. Quando nós fizemos o exercício do passarinho, da maçã, nós não visualizamos concretamente a maçã e o passarinho? Nós próprios emanamos um pensamento, plasmamos e moldamos uma forma. Isso está aqui, concreto. Nós visualizamos isso. Os nossos irmãos desencarnados visualizam a todo tempo aquilo que pensamos. E daí o pensamento ser tão importante para nós que decidimos, escolhemos, graças a Deus, estudar o Espiritismo. Porque a condição de espíritos desencarnados e a condição da mediunidade e a condição da vida fora do corpo, ela não foi inventada pela doutrina. Mas do momento em que Kardec codifica tudo isso e coloca para todos nós a pluralidade das existências, ele tira de todos nós não, daqueles que têm a possibilidade de estudá-lo, de conhecer o que é nos ensinado, ele tira esse medo, ele tira o materialismo arraigado, porque se existe, como nos é tão bem explicado, as vidas múltiplas, se a vida continua, se nós viemos de muitas histórias e continuaremos por muitas histórias, ou seja, se nós desencarnamos, encarnamos, reencarnamos em pluralidade, Kardec joga por terra todo o ensinamento materialista, todo o ensinamento de que tudo acaba agora, todo o ensinamento de que vamos viver tudo que há para viver porque só tem uma vida. Isso tudo vai por terra. E isso tudo nos traz condições de análise, de pensar que é preciso realizar, é preciso fazer, é preciso muito boa vontade para mudar, mas é preciso ter prudência. Vamos devagar, porque a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Devagar não no sentido do ócio, devagar no sentido do pensar com prudência, porque as nossas ações de hoje, elas serão a nossa colheita de amanhã. É muito interessante quando nós pensamos que nós somos seres gregários. Nós fomos criados para vivermos em grupo. Nós fomos criados para desenvolvermos tarefas em grupo. Não fomos criados ermitãos, cada um no alto de uma montanha,
desenvolvendo lá pensamentos, não. Nós fomos criados para desenvolvermos juntos, cada um no seu processo individual, mas para juntos desenvolvermos o nosso progresso. Dessa forma, quando nós entramos para essa forma de pensar, de que vamos viver em grupo, é muito interessante pensarmos que cada coração, que cada indivíduo ao nosso lado, é um campo que já tem plantação, é um campo que já foi cultivado, mas que também tem muita terra a ser cultivada. Todos nós somos assim. Nós temos os nossos campos já cultivados e aqueles a cultivar. O próximo idem. Então, olha a nossa responsabilidade junto a essas informações que o Espiritismo nos dá e a informação da pluralidade das existências. Olha a nossa responsabilidade com a semente que plantamos no terreno do outro. Porque aquela semente botada ali, plantada ali e que vai germinar, e vai mesmo, essa semente vai ser o nosso reflexo. Essa semente vai ser o que somos nós no outro. E essa semente vai germinar e vai nos mostrar, olha, foi você que botou isso aqui. Quantas histórias nós sabemos de pais que sofrem, pais controladores e que não permitem, né, a ascensão dos filhos, que querem aqueles filhos dentro da casa, criam raízes, mas não dão asas. Então, são aqueles filhos que passam, às vezes, uma existência inteira amedrontados, inseguros, estáticos, porque não tiveram a oportunidade de caminhar com suas próprias pernas. Nós não estamos falando de patologias, estamos falando daquelas decisões paternas e maternas que são controladoras. Olha que semente plantada num campo ainda não cultivado, que germina e traz tanto problema. Porque nossas questões emocionais, elas são os nossos maiores desafios, né? Nós sabemos que chegará um tempo, não sei se está muito distante, apesar da Covid, que a medicina ela vai solucionar muitos ou quase todos os nossos problemas físicos, de ordem fisiológica, de ordem física, mas os problemas emocionais eles vão ficar. Eles vão ficar porque eles demandam esforço do espírito, porque eles demandam troca de pensamento. E para que isso aconteça, é preciso que nós tenhamos uma vertente de trabalho e uma vertente de conhecimento. Para que ocorra essa mudança a ponto de um dia solucionarmos as nossas questões emocionais, é preciso esforço com essas duas asas. A asa do conhecimento e a asa da moralidade. E por isso, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade diz: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque essa é a senha. Essa é a senha para que possamos conduzir os nossos pensamentos para um lado mais positivo, onde o foco é a divindade, é Deus, através dos exemplos de Jesus. E para isso, é preciso colocar o amor em ação e é preciso instrução, porque o conhecimento liberta. Porque nós só vamos deixar de acreditar em informações vazias, sejam elas da ordem que forem, do momento que a gente decide instruir. Nós só vamos aprender a separar o joio do trigo através de boas informações, sejam elas da forma que for. E nós só vamos conseguir entender de verdade a tarefa de Jesus
do momento em que a gente escolhe amar. Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo Franco, ela diz que amar no planeta ainda é muito raro. Muito, muito raro. Porque o amor incondicional, como deve ser, ele ainda é muito difícil de ser encontrado. É aquele amor da Madre Teresa, e quando o prefeito de Nova York pergunta a ela por quantos milhões você dá banho no leproso, e ela diz que não daria banho no leproso por nenhum milhão, ela só daria banho no leproso por amor, por amor. Esse amor incondicional de Francisco de Assis, que, aliás, alguém teve, eu não lembro quem teve eu sou apaixonada pelo Francisco. Eu acho a história de Francisco engrandecedora do começo ao fim, transformadora de pensamento do começo ao fim. E alguém teve a bondade de colocar um vídeo no grupo, e inclusive perdi, se puder colocar de novo eu agradeço. Não lembro mais quem foi, não sei se foi o Akira. Colocou um vídeo no grupo sobre uma biografia do Francisco. E eu assisti, nossa, muito legal, é uma entrevista e com um dos diretores da FEB, e é maravilhoso, porque é bem de acordo com o livro, um dos livros, né, das biografias dele, e como nós vemos dizendo, é o fato de amar e instruir. Porque quando João aceita voltar para o planeta, Jesus pede a João foi o apóstolo mais doce de Jesus. João foi o único apóstolo que não foi morto, né? Não foi assassinado. Ele morreu pela idade. Jesus sabia que João seria o discípulo que cuidaria de Maria, em tamanha ternura que ele tinha. Ele era muito jovem, mas de uma ternura, de uma alegria imensas. E realmente foi João que conduziu e que acompanhou Maria todo o tempo. E ele depois, então, recebe a missão através de Jesus, pede a ele para voltar para o planeta, no momento em que a Europa estava devastada, né? Pela guerra religiosa, pela Guerra das Cruzadas, e o catolicismo vindo da Espanha até Jerusalém, para trazer o corpo de Jesus, porque o reinado espanhol, naquele momento, o mais poderoso do mundo, ele considerava que Jesus não podia estar fora da Espanha, né? Depois passou para a Itália, mas fora da Espanha, que era o poder religioso e financeiro maior naquele momento. Então, eles vêm cruzando todo o continente com a desculpa, usando Jesus, coitado, como alvo para salvar aquela religião. Então Jesus pede a Francisco, poxa, volta lá, reencarna na Itália, que é o centro, basicamente o centro do continente, reencarna lá e faz o que você puder. E ele vem. Ele vem e repete os passos de Jesus aqui na Terra. Ele aceita retornar repetindo os passos do Cristo. Então, Francisco reencarna numa família de um comerciante abastado, muito rico, filho único, esperança paterna de seguir a trajetória do pai, de dar sequência a toda aquela riqueza que o pai construiu. Até hoje, isso se repete. São muitos e muitos pais querendo que isso aconteça. Não tem nada de errado, mas também precisamos observar, através do exemplo de Francisco, que cada um dos nossos filhos terá a sua história a contar. Então, Francisco se recolhe, primeiro ele se ampara na mãe e numa senhora que cuidava dele, que eram dois espíritos de muita luz, e elas apoiam, escondidos do pai, elas apoiam aquele menino, porque elas viam que ele era diferente, que a bondade dele era diferente. Francisco, desde novo, se preocupava com os escravos, que não eram escravos, não, eram empregados, que a casa tinha. E quando o pai o manda Francisco para uma das terras dele, achando que ele tinha que aprender,
ele chega lá e ele se junta novamente, ao invés dele ir para a lavoura, ao invés dele se preocupar com, com a produtividade daquelas terras para ganhar mais dinheiro, ele vai de novo, ele vai falar sobre Jesus e ele vai se aproximar de todos os servos da casa. Então, a história dele, do começo ao fim, na encarnação como Francisco, é só de coisa linda. E, e Francisco, então, ele mostra para gente que o amar e o instruir é o caminho. Quando Francisco retorna, ele depois de ser chamado no Vaticano, porque o Vaticano queria caçar Francisco de qualquer forma, né? Afinal de contas, ele cria um grupo paralelo falando de Jesus com tanta propriedade, com tanta bondade, e aí ele consegue atrair muitos seguidores, os seguidores pobres não precisavam pagar dízimo, e eles só ouviam aquelas palavras e aqueles exemplos lindos. Então, Francisco consegue atrair, e isso começa a incomodar a igreja. Ele é chamado ao Vaticano, o Papa aceita a pressão que os outros sacerdotes fazem e chama Francisco, mas a bondade de Francisco desarma o Papa. Então, assim, a história dele o tempo todo é uma história de que através da instrução, do conhecimento sobre a vida do Cristo, dos passos de Jesus, dos passos no bem, de olhar o próximo como a si próprio, ele vai mostrando o tempo todo, através dos seus exemplos, a magnitude disso, de implantar o pensamento o mais próximo possível dos exemplos de Jesus. E quando ele retorna para Roma, quando ele retorna para Assis, ele sai a pregar, e quando ele retorna, ele deixa alguns discípulos dele ali, dando sequência ao trabalho. Quando ele retorna, ele percebe que eles não compreenderam o que ele dizia e estavam instituindo o trabalho, estavam dando ares políticos demais, trazendo nome. Nós somos os franciscanos. Francisco simplesmente se afasta, viaja, sai de perto deles, deixa tudo aquilo que ele tinha construído. Quando ele vê que o pensamento dos discípulos não era o pensamento em Jesus, mas era o pensamento nos homens, ele se afasta, ele deixa todos eles e vai cuidar de leprosos. E ele, na encarnação como Francisco, morre em função da lepra. Então, assim, são esses conhecimentos que nos libertam. São os somatórios dos exemplos desses lindos que viveram aqui no planeta junto de nós, que vão nos propondo concretamente o amar e o instruir, o orar e vigiar. Gandhi dizia que se um único homem chegar à plenitude do amor, ele vai neutralizar o ódio de milhares. Ele tem essa frase. Eu adoro essa frase, e mais ainda porque ele sentiu isso, ele pensou isso e ele fez isso. Porque quando ele aceita uma luta através da não violência, ele liberta a Índia da Inglaterra, ele liberta a Índia de todo o controle inglês sem uma guerra violenta. E ele fez isso, né? O Gandhi sentiu, pensou, falou e fez isso. Mas o Gandhi era o Gandhi, a gente é a gente. Sim, mas nós somos espíritos fadados ao amor. Nós somos fadados ao bem. E somente focando no exemplo de Jesus, que é o nosso guia, é o nosso modelo. Somente focando no exemplo desses irmãos missionários e de outros que não são missionários, mas que vêm ao nosso lado, destilando tanto amor. Somente focando o pensamento neles é que nós vamos quebrar padrões de pensamentos antigos que temos e vislumbrar um novo cenário para plantar e fazer germinar
novos campos para nós mesmos. Tem uma história que o Humberto de Campos conta, que é assim, o Haroldo Dutra Dias conta essa história numa de suas palestras, e eu acho ela muito interessante, ilustrativa. E é assim, existiam 2 fazendas. Eu vou contar essa história para nós entendermos como nós repetimos padrões reencarnatórios, e são exatamente esses padrões que nós repetimos que nos são obstáculos para a nossa renovação. Ah, mas como que eu vou saber que eu repito meu padrão se eu tenho o esquecimento? Se não me é permitido lembrar o que eu vivi na outra. As nossas ações diárias, elas nos mostram muito claramente aquilo que somos de verdade. Se eu reajo com estupidez, com irritação, se eu ainda transito pelo caminho da competição, da inveja, da raiva, do ciúme, do preconceito, se ainda essas atitudes são as atitudes que permeiam a minha vida, certamente na minha outra vida eu não fui Francisco de Assis. Porque a natureza não dá saltos. Nós não damos pulos, salvo raríssimos irmãos nossos. Então, aquilo que realizamos ainda sistematicamente, diariamente, ao longo dos nossos dias, é exatamente onde nós precisamos mudar. Porque é exatamente repetição de padrão. Muitos que nós vamos adquirindo agora e outros que repetimos de outras vidas. Então, a história de Humberto de Campos diz o seguinte: eram 2 fazendas e separadas por um rio. Uma fazenda tinha uma família dominante e a outra família dominante. Então, quando um dos filhos nascidos de uma das fazendas cresce, faz 18 anos, em uma das suas cavalgadas ele chega perto do rio e fala: olha, quem estabeleceu que a nossa cerca é aqui nessa margem? Eu acho que não. Eu acho que o rio pertence à nossa fazenda. Chama os escravos, chama os servos e vamos então colocar essa cerca mais adiante. O rio vai passar a ser nosso. É claro que os fazendeiros do outro lado do rio se revoltam com essa medida que ele tomou e então iniciam uma briga. Não, nós queremos também o rio. A cerca sua morria numa margem e a nossa na outra. Nós não aceitamos isso. E daí começa uma briga familiar, uma briga entre as famílias. E é óbvio que isso aí toma uma proporção enorme até o momento em que um mata o outro da outra família, ou a outra família mata o outro da família de cá. E aí eles desencarnam. E quando chegam no mundo espiritual, são colocados frente a frente. E então a espiritualidade mostra para eles: olha o que vocês fizeram. Vocês tinham muitas terras, cada um do seu lado, com um rio irrigando, trazendo produtividade para vocês. Isso não foi suficiente? Não, mas ele que atravessou nossa margem. Vamos fazer o seguinte: você agora que ultrapassou a margem vai renascer na outra família. E você que atirou nele e causou o início de toda a briga, vocês vão trocar as famílias. Um vai nascer de um lado e o outro vai nascer do outro. E assim foi feito. Retornaram, reencarnaram, veio um de um lado, veio um do outro. É claro, repetem padrões, a história se repetiu. Aquele que nasceu na outra família resolve que a cerca estava do lado errado. Volta para cá e inicia a briga toda de novo. Ambos desencarnam, outros familiares que se envolveram na briga desencarnam, e todos são colocados à prova novamente. Todos são recebidos pelos espíritos amigos. E aí, no planejamento reencarnatório deles, sentam com eles. Olha só, já tem 200 anos que vocês estão repetindo o mesmo padrão. Tem 200 anos, são muitas perdas. Porque o pensamento de vocês, vocês retornam para o planeta repetindo o padrão de pensamento que vocês estão levando. Vocês vão voltar agora
E, por favor, alertem-se. É tempo jogado fora. Humberto de Campos não diz como termina essa história, nós não sabemos. O que nós sabemos e precisamos tomar como lição dessa história é o alerta para o agora. É o alerta para o que estamos escolhendo viver e onde plantamos o nosso pensamento agora. Pensamos repetindo padrões? Porque, na verdade, o cerne do problema não era onde ficaria a cerca. Não é quem é mais poderoso ou menos poderoso. É começar a olhar para dentro de nós, como foi a proposta que esses espíritos fizeram, da regeneração fizeram para eles. Vocês estão há 200 anos perdendo tempo com isso. Retornem diferente. E é isso que eu proponho nessa palestra para todos nós. A começar por mim, porque a gente sabe que quem estuda e monta a palestra é o primeiro a precisar aprender, né? Onde estão os padrões repetidos? Onde eu planto meus padrões, onde eu permito que os meus padrões estejam fundamentados e sendo repetidos de forma negativa. Porque os que são repetidos de forma positiva, ótimo. Vamos continuar irrigando esse padrão. Mas e os ruins? Em que eu venho repetindo, que estamos todos repetindo no planeta e gerando ainda esse planeta de tanta dor, de tanto sofrimento. O alerta é para isso. O alerta é para o agora. Para agora nós tomarmos as rédeas dos nossos pensamentos. E, de fato, através do orai e vigiai, através do amai e instruí-vos, através de Jesus como nosso modelo e guia, incondicional, desmontarmos esses padrões que tão mal nos fazem, né? E que geram essas bipolaridades mundiais em todos os campos, seja no campo da política, no campo do racismo, no campo da homofobia, no campo dos comportamentos desregrados de toda forma, tornando o planeta ainda um planeta tão duro, de tanto sofrimento. Sabemos, sim, do reencarne, a última possibilidade de reencarne de muitos irmãos nossos ainda em dificuldade no bem e que causam ainda tantos transtornos para nós. Mas nós somos indivíduos com escolhas próprias, com possibilidades de superpoderes com os nossos pensamentos. E por que a gente ainda atrasa tanto? Porque o convite do Cristo é um convite lindo. Porque quando o cego Bartimeu chega perto dele, ele pergunta: o que queres que eu faça? E o cego diz a ele: eu quero enxergar. Jesus fala para ele: você vai enxergar, mas você vai precisar mudar. O que ele quer dizer com isso? Enxergar, visualizar o Cristo é maravilhoso, mas demanda muito trabalho, demanda muito esforço. Porque andar com Jesus é fundamental, é maravilhoso, mas nem sempre é agradável. Porque para seguir os caminhos do Cristo, nós vamos derrubar esses padrões que ainda repetimos, nós vamos derrubar movimentos que ainda nos assolam no mal. E isso dói, machuca. Quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, fala: caramba, eu ainda estou fazendo isso, não é possível. E é. E a gente repete. Então essa é a proposta de pensamos, logo somos. Somos no sentido de existir. Somos no sentido de realizar para nós e para o próximo a todo tempo, o bem ou o mal. Então que juntos, através dessas singelas palavras, eu não sou palestrante, eu simplesmente divido com vocês algumas ideias, é assim que eu me coloco. Então, que a proposta para nós seja essa. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de afastamento, que não tem mais tanto assim, mas que deveria. Nesse tempo de saudades que estamos tendo, de nos vermos nas nossas casas espíritas, nos abraçarmos,
porque ali, de alguma maneira, a gente irriga, né, essas sementes, né, nesses solos férteis que ainda tem dentro de nós. Então, nesses tempos, que nós tenhamos, então, a oportunidade do pensamento elevado no Pai, seguindo os caminhos de Jesus, seguindo os caminhos daquele que praticam o bem, daqueles que praticam o bem ao nosso lado, com essa cartilha que é o Espiritismo para nós, reencarnados. E então, de mãos dadas, de coração aberto, de sorriso frouxo, que nós possamos sim sermos jardineiros cuidadosos com as sementes que plantamos no terreno do outro. É sempre muito bom, muito obrigada pela paciência, é sempre muito bom dividir esses estudos e eu desejo a todos nós um breve reencontro, tá bom? Que estejamos com Deus, que estejamos em paz e focados no amor, focados no bem. Ó, um beijo, um abraço querido e até breve.